Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro com Nívia Leite. Eu estou aqui sempre trazendo temas que são muito relevantes para os profissionais que atuam na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E o tema de hoje é briefing de treinamento, que é um tema que antecede ao mapeamento de necessidades de treinamento. E por que eu trouxe esse tema justamente nesse mês de novembro? Porque geralmente é nesse mês que começam dentro das organizações as articulações para mapear os treinamentos para o próximo ano. E eu quero ajudar você, profissional de treinamento, que nunca vivenciou essa experiência, a mapear os seus treinamentos de forma assertiva. Isso é muito importante, porque se eu não mapeio meus treinamentos de maneira assertiva, eu vou investir errado nas minhas aprendizagens dentro da organização e, consequentemente, eu não vou ter resultados também assertivos. E saber o que perguntar e a forma que perguntar e chegar a esse resultado também é importante. Por isso que eu digo que o briefing de treinamento ele antecede ao momento do mapeamento, porque o mapeamento de necessidade de treinamento já é o que você levantou com as lideranças e ali depois é só executar. Mas o briefing não, ele é exatamente o momento onde eu começo a fazer as perguntas que são necessárias para que aquele treinamento de fato seja eficaz. Ok? E aí eu trouxe aqui algumas dicas importantíssimas. Vamos lá? Então, sempre que você marcar aquele momento com a liderança para fazer o mapeamento de necessidade de treinamento, é muito importante que você se prepare antes, com as perguntas que vão ser necessárias para você perguntar para a liderança. Ah, Nívia, mas eu nunca fiz isso. Não tem importância. Uma boa preparação vai lhe dar segurança para que você, naquele momento que você agendou com a liderança para mapear a necessidade de treinamento, você faça as perguntas certas. E a pergunta crucial que a gente deve fazer para uma liderança é: por que precisamos deste treinamento? Principalmente porque a gente precisa entender que nem tudo, né, nem todas as metas, nem todos os desafios que uma área tem dentro de uma organização realmente são necessárias investir em treinamento. Às vezes é um coaching, às vezes é uma outra estratégia e muitas vezes o que a gente percebe com as lideranças é que elas querem terceirizar esse problema. Ou seja, elas querem colocar nas mãos do treinamento toda a responsabilidade do desenvolvimento daquela equipe dela. E é exatamente por isso que nós, como analistas de treinamento ou analistas de DHO, nós precisamos fazer as perguntas certas para que leve a liderança à reflexão sobre a real necessidade daquele treinamento. Esse momento de briefing de treinamento é um momento chave para o profissional de TI&D, para que ele possa, de fato, contribuir de forma estratégica para os resultados da empresa e para a performance da equipe. Tá? E que perguntas, né, Nívia? Que perguntas a gente deve fazer no briefing de treinamento? Então, geralmente, a gente começa falando lá, me fala um pouquinho da tua realidade aqui, como está a tua equipe, né? Que gaps você acredita que essa equipe precisa, né? Quais são as metas que você tem para o próximo ano? Então, a gente começa realmente com um bate-papo, conversando um pouco sobre quais são as metas que aquela liderança tem para aquele ano, baseado na estratégia da empresa e tudo isso. E aí pergunta, né? Qual o atual desafio do negócio que precisa dessa solução de aprendizagem? Porque ele vai dizer lá, poxa, eu preciso de um treinamento comportamental, porque a minha equipe... E aí você vai perguntar o que esse treinamento, de fato, vai ajudar no desafio do negócio. E aí a pessoa vai explanar, a liderança vai dizer, acredito que isso vai trazer mais produtividade, né? Os funcionários vão ter mais autonomia. E aí você vai fazer a pergunta, mas quais de fato são os resultados que você espera que esse colaborador e essa área alcancem com esse treinamento? E é muito importante saber os resultados, porque os resultados você depois pode mensurar isso. Ela vai alegar lá, não quero mais, tal, então, quero ter menos retrabalho. Então você tem como depois verificar se aquela equipe ela continua fazendo muitos retrabalhos ou se aquilo melhorou. Então, você vai tirar daí dessa pergunta quais os resultados, indicadores para você medir a eficácia desse treinamento. E aí você vai fazer outras perguntas, né? Legal, esse treinamento aqui, você está pensando nesse treinamento para quem?
qual é o perfil desses participantes, né? E é muito importante fazer essa pergunta, porque às vezes o gestor ele não quer se especializar numa necessidade única de um colaborador, né? Às vezes é mais fácil ele generalizar, eu quero que todo mundo faça. Só que isso aí requer investimento e a gente, como analista, precisa também estar do lado da empresa e realmente provocar as soluções que são necessárias de fato para aquela equipe. E cada pessoa tem que ser considerada dentro de um perfil. De repente a Nívia está mais evoluída nessa parte de retrabalho, ela não precise, mas temos 5 que precisam. Então, eu preciso ter isso, né? Saber qual é o perfil das pessoas que irão participar daquele treinamento. Qual é o nível de escolaridade, qual a experiência daquele profissional naquele assunto, porque às vezes ele pediu para um, quer generalizar para todos, não, mas esse aqui já tem um conhecimento. Então, para ele já não é mais uma formação, é uma reciclagem. Então, todas essas perguntas no momento daquela conversa que você tem com a liderança para mapear os treinamentos são fundamentais, tá? E aí eu trouxe aqui um tema que também é importante você pensar como analista de treinamento e desenvolvimento ou analista de HO, né? É considerar que existem uma série de tipos de treinamentos que você pode considerar também junto com a liderança, que são os treinamentos motivacionais, aqueles treinamentos que geralmente team build, né, que acontece a questão da integração entre as equipes, o treinamento de desenvolvimento de lideranças, porque dentro de uma organização é importante pensar em sucessão, é importante pensar em desenvolver novas lideranças. Temos o onboard, né? Sempre melhorar o onboard, porque o onboard ele tem uma etapa que é a etapa da empresa, mas também tem uma etapa que é dentro do local de trabalho. E aí também investir nesses treinamentos, né? Melhorar isso dentro da sua área. Os treinamentos soft skills, que são os treinamentos baseados para melhorar a questão dos comportamentos, que é exatamente, sei lá, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva, trabalho em equipe, coisas que são muito importantes no dia a dia e fundamentais, né, para o desenvolvimento das equipes. Tem também os hard skills, né, que são exatamente os técnicos. Tem algumas competências que são necessárias a gente atuar com a parte técnica, né? Então não dá só para investir em um tipo de treinamento. Trabalhar também em treinamentos para melhorar a imersão daquela pessoa na cultura da empresa. Isso também é fundamental, geralmente é a área de RH que cuida dessa parte. E também trazer treinamentos baseados na segurança do trabalho, para tornar as pessoas mais conscientes, mais comprometidas e melhorar o comportamento e a atuação daquela pessoa dentro da organização, né? E aí eu trouxe aqui também algumas soluções de aprendizagem que bombaram pós-pandemia. Inclusive, são soluções que eu estou usando muito para mim e para minha equipe, que são os treinamentos EAD. Então, gente, foi muito difícil, compartilhando com vocês aqui, introduzir essa ideia para a empresa onde eu atuo, mas as lideranças, aos poucos, foram se habituando a isso. E hoje, praticamente, a maioria dos nossos treinamentos, sejam de meio ambiente, de segurança do trabalho, apresentações que a gente fazia tudo presencial, a maioria deles estão acontecendo na modalidade à distância, né? EAD ao vivo, então EAD gravado. Então, assim, a gente tem trabalhado com muitas soluções de aprendizagem através de plataformas EAD. Tá? E o que vantagens tem isso? Eu acredito que principalmente o fim da limitação logística, né? Ter que pagar passagem, ter que pagar deslocamento, tem coffee break, uma série de coisas que a gente tem de trabalho quando a gente tem um processo presencial. Além disso, o fim da limitação geográfica. Eu mesmo estou fazendo treinamento de reciclagem atualmente, já fiz, esse é o terceiro que eu estou fazendo do mês passado para cá, e eu converso com pessoas do Brasil todo, de diversas organizações. É muito legal a troca de experiência. Talvez se eu precisasse ir presencialmente, eu talvez não teria tempo para fazer isso, né, por conta da pandemia, né, o ano ficou mais curto e com tudo mais pressão, com uma série de coisas. Então, essas soluções de aprendizagem de modalidade de distância, elas são muito boas para diminuir a distância e a questão da logística, mas acima de tudo para proporcionar um tipo de aprendizagem diferente. E aí, é claro, né, eu tenho levantado muito essa bandeira, inclusive nós estamos implantando
na nossa organização as trilhas de aprendizagem através de uma plataforma que nós compramos. Então, a partir desse ano, a gente vai começar a desenvolver conteúdos à distância. Mas, há 2 anos atrás, eu comecei já a produzir alguns vídeos e alguns treinamentos à distância. Então, quando a gente for pensar nisso como profissional de treinamento, a gente deve pensar o seguinte: primeiro, estabelecer os objetivos disso. Nunca devemos planejar um treinamento, uma estratégia de treinamento, um treinamento sem antes planejar, né? Então, isso acontecia no presencial e agora acontece na modalidade EAD também. Então, para montar um treinamento EAD, eu preciso ter o objetivo do curso, eu preciso definir quem são as pessoas, eu preciso pensar numa plataforma, vou usar Zoom, Google Meet. Então, existem inúmeras, né? Então, você vai pensar na melhor plataforma, ou então aquelas plataformas que já são fechadas, que as aulas ficam gravadas, também é uma estratégia, né? E você vai criar lá uma estrutura do curso, né? E usar bastante elementos visuais para atrair aqueles participantes. Porque é um desafio, gente. Que às vezes o participante fecha a câmera, né? E o áudio, e a gente não sabe se ele está ali ou não, né? Então, ter esse momento possibilitar esses elementos visuais diferentes também atrai atenção no treinamento EAD. E aí a gente tem os objetos de aprendizagem. O que são eles? Né? São formas ou ferramentas diferentes de apresentar o conteúdo e que proporcionam estímulos para a possibilidade de assimilação. Então aqui, existem várias formas, né? Então, eu gostei muito desse treinamento que eu participei na quinta e sexta-feira. Eles fizeram um processo bem legal de responder, que seria muito aplicável no método à distância, mas também presencial, porque as pessoas podem lá responder, fazer as perguntas, e a gente cria um ranking de quem responde, pode dar premiação, e eu achei fantástico e já vou usar isso aí como uma possibilidade para os meus treinamentos que eu vou fazer de código de conduta e ética. Tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos desses objetos de aprendizagem, que são essas ferramentas que a gente dispõe para tornar as nossas aulas com mais estímulo, né, e possibilitar que aquele aluno aprenda mais rápido e com facilidade, mas acima de tudo com prazer também, tá bom? Que é exatamente a videoaula com apoio de TV ou uma lousa digital, né, faz aquela interação, enfim. A videoaula com o professor apresentando fora do estúdio é uma possibilidade. E o vídeo interativo com vídeo de situações diferentes conforme a ação do aluno. Então aí existem inúmeras ferramentas, né, que a gente pode utilizar, como essa que eu expliquei, que eu gostei muito, tá? E as metodologias ativas, elas realmente servem para isso, né? Ela é um processo educacional que estimula o aluno a ter uma postura ativa e responsável diante da sua aprendizagem. Então aqui eu acho que as metodologias ativas, elas trazem realmente a aproximação do aluno com a realidade, porque ele ali é o protagonista, né? É como se ele fosse em busca realmente do conhecimento e fizesse esse conhecimento acontecer através da prática. Sei lá, observando a realidade, vendo pontos chaves dentro de um case, trabalhar essa parte da teorização também, ter hipóteses de soluções para determinados problemas. Eu estudei uma estratégia essa semana que eu gostei muito, nossa, amei aquela estratégia, que foram cases bem reais e a gente tinha que fazer trabalhos em cima daquele case. Eu gostei muito disso e já vou aplicar no processo de liderança que eu estou conduzindo. E além de tudo isso, aplicação na realidade, fazer realmente que o aluno domine aquele conhecimento e aplique na realidade dentro da sua organização. E aí aqui tem alguns pilares dessa metodologia ativa que eu sou completamente a favor, né? Que o aluno ele é protagonista. A gente ouve muito essa palavra protagonista hoje, né? Eu acho legal isso, porque é uma ideia que eu sempre defendi, que nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento e sabemos a forma como nós gostamos de aprender também. Então, o aluno como protagonista, ele vai buscar o conhecimento da maneira que ele quer aprender, tá? Então, ele vai usar da sua experiência pessoal para assimilar melhor aquele conteúdo. E lá da metodologia ativa tem os recursos didáticos que proporcionam experiências sensoriais, né? Então, hoje tem muitos, né, como realidade virtual, enfim, é muita coisa legal que
que são aplicadas hoje no dia a dia e que fazem total diferença no processo dessa metodologia ativa. É fazer com que o aluno realmente ele tome as rédeas do conhecimento e aplique aquilo que ele está aprendendo na hora, na prática. É muito importante. Então, gente, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, tá? E eu quero muito, realmente, que você faça diferença nesse mapeamento de necessidades do ano de 2022. Então, comece seguindo essas dicas e você vai ver que vai ser muito importante para você. Fazer as perguntas certas dentro desse briefing de treinamento vai fazer você ser mais assertivo no seu mapeamento de necessidade de treinamento. E para você que não me seguiu ainda, eu estou no YouTube, no canal Nivelate e nas redes sociais, Nivelate_aprendizagem. Eu desejo um ótimo trabalho e boa sorte e que em 2022 você possa realmente ter um mapeamento de necessidades muito alinhado com a estratégia da sua organização. Até mais!